voltando à aula, né? Eu já expliquei para vocês por que eu tenho que parar, porque eu não consigo enviar para o YouTube, né? Ele me permite 15 minutos somente, certo? É o correto, mas esse conteúdo não dá como ficar parando, porque é um conteúdo muito importante e de conhecimento para vocês, certo? Nós vamos continuar compartilhando a tela. Eu espero que vocês consigam ver essa tela, né? Conforme ele vai mostrando, eu vou explicando para vocês, tá? Esta daqui que ele está falando é a linha do Equador. Então, essas linhas imaginárias que existem no planeta Terra, elas são muito importantes, tá? Para a gente ter, principalmente lá, isso aqui é chamado de paralelos. Por que paralelos? Ó, porque elas nunca se cruzam, ó. São linhas imaginárias, não existem, existem para a gente, para nós, né? Não existe no planeta Terra, mas existe para que nós possamos entender o contexto dos movimentos da Terra, certo? Essa linha que vocês estão vendo aqui, ó, são chamados de meridianos. Os meridianos a gente usa mais para diferenciar o fuso horário de um lugar para o outro, já que a Terra não tem iluminação solar de uma vez só. Enquanto uma área está recebendo iluminação solar, a outra está escura, que é noite. Por isso, dividimos em dia e noite, certo? Então, nessa área aqui, nós vamos ter a linha do Equador. Aqui, a 23 graus, né, nós vamos ter o Trópico de Câncer. O Trópico de Câncer sempre ao norte. E a 66 graus ao norte do Trópico de Câncer, nós vamos ter o Círculo Polar Ártico, tá? A mesma coisa é ao sul. Nós vamos ter o Trópico de Capricórnio a 23 graus, né? E o Círculo Polar Ártico a 66 graus. Então, a Terra, ela reflete iluminação solar de acordo com essas linhas. E o homem não fez, os científicos, né, astrofísicos, né? Eles não fizeram isso de qualquer jeito, né? Aleatoriamente. Não existe. Tudo isso é matematicamente feito devido ao raio de luz refletido na Terra. Certo? A trajetória descrita por uma localidade durante as 24 horas que a Terra leva para fazer uma rotação ao redor do próprio eixo é aproximadamente uma circunferência, e essa circunferência está em um plano paralelo ao Equador, determinado pela latitude dessa localidade. No dia em que se inicia o nosso verão, o hemisfério sul fica mais voltado para o Sol, e mais da metade da circunferência que uma localidade descreve é iluminada. É isso que faz com que o dia seja mais longo que a noite. Essa diferença é tão maior quanto maior for a latitude sul da cidade. No caso aqui de Porto Alegre, que está a 30 graus de latitude sul, quando começa o verão, o dia tem 4 horas a mais do que a noite. Por outro lado, nesse mesmo dia, à medida que a latitude sul diminui, vão diminuindo as horas de sol, até que no Equador, o dia e a noite têm o mesmo tamanho. Já no hemisfério norte, nesse dia, o número de horas de sol é sempre menor do que 12 horas e tão menor quanto maior for a latitude. Observe agora a parte iluminada de cada circunferência. Ela representa as horas de sol nesse dia em localidades sobre 4 paralelos diferentes. Vamos considerar essa linha azul, que representa o paralelo de 72 graus de latitude norte. A ilha de Vitória, no Canadá, que fica sobre esse paralelo, não vê a luz do sol no dia 21 de dezembro, e também em outros dias. Como você pode ver, há lugares onde as noites ou os dias são muito longos, e podem durar várias voltas completas da Terra em torno dela mesma, ou seja, muitos dias no calendário. O caso extremo são os polos, onde durante 6 meses do ano é dia, e durante 6 meses é noite. Isso acontece nas regiões que possuem latitude norte maior do que a do Círculo Polar Ártico, ou latitude sul maior do que a do Círculo Polar Antártico. Essas duas circunferências imaginárias,
junto com as do Trópico de Câncer e do Trópico de Capricórnio, são paralelos muito especiais. Eles possuem latitudes determinadas pelo ângulo de inclinação do eixo de rotação da Terra. Tomando o começo do verão no hemisfério sul como referência, o Círculo Polar Ártico é justamente a linha que delimita a região do globo que não receberá a luz do Sol, enquanto o Círculo Polar Antártico delimita a região que não terá noite. As latitudes dos círculos polares são dadas pelo complementar do ângulo de inclinação da Terra, ou seja, 66 graus e 33 minutos. E as latitudes norte... Esses 66 graus e 33 segundos, tá? É segundos ali, quando tem essas duas vírgulas em cima, né? É segundos, tá? Uma só é minuto, ok? Então, quando ele coloca ali, deixa eu ver aqui que no conteúdo do pessoal da minha turma de... Olha lá. 23 graus, 27 minutos e 30 segundos, tá? Esse 66 é 66 graus, 32 minutos e 30 segundos. Então, eles fizeram ali uma média, né? Então, os dois pontinhos ali segundos, certo? Então, esse daí é o círculo polar, a medida do círculo polar ártico, tá? Então, daqui até o círculo polar ártico, que é essa linha aqui, ó, vai estar a 66 graus, certo? Agora, daqui até essa linha aqui, rosa, que vocês estão vendo, nós vamos ter 23 graus, 27 minutos e 30 segundos, tá? Esta é a medida. O sul dos dois trópicos tem o mesmo ângulo da inclinação do eixo da Terra, ou seja, 23 graus e 27 minutos. A direção de incidência do Sol em cada dia do ano determina o paralelo que recebe nesse dia o Sol a pino no meio-dia solar. Mas o Sol a pino em algum dia do ano só acontece entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer. Nas localidades do hemisfério sul, o dia mais longo do ano é em torno de 21 de dezembro. É o chamado solstício de verão. A partir daí, a duração do dia vai diminuindo e a da noite aumentando, conforme a Terra realiza seu movimento de translação, até que as durações do dia e da noite ficam iguais em qualquer lugar do planeta. Depois disso, os dias são mais curtos do que as noites e continuam diminuindo até o início do inverno, aproximadamente dia 21 de junho, quando ocorre a noite mais longa no hemisfério sul, que é o solstício de inverno. A partir daí, os dias recomeçam a ficar mais longos, até o equinócio de primavera, aproximadamente 23 de setembro, que é quando o dia tem a mesma duração da noite. Depois, no hemisfério sul, os dias vão ficando cada vez mais longos do que as noites, até atingir a duração máxima, por volta de 21 de dezembro, com a chegada do verão. Nesse ponto, se fecha o ciclo. Quanto maior for a latitude norte ou sul, maior será a variação da duração dos dias e noites ao longo do ano. Macapá é uma cidade que está praticamente sobre o Equador. Por isso, é que aí os dias e as noites têm a mesma duração o ano todo. Muitas festas estão relacionadas ao ciclo das estações. No hemisfério norte, o solstício de inverno, que é quando ocorre a noite mais longa do ano, deu origem a uma celebração que foi preservada até hoje. São as chamadas Festas das Luzes, que anunciam que os dias recomeçarão a ficar mais longos passado o solstício de inverno no hemisfério norte. A data, aproximadamente 21 de dezembro, simboliza que daí em diante as luzes só irão aumentar. Já a Páscoa está ligada a festas de celebração da primavera que aconteciam no equinócio de primavera no hemisfério norte. Alguns símbolos da Páscoa, como os ovos e coelhos, tiveram origem nestes rituais dos povos antigos, já que a primavera era considerada uma época de fertilidade.
Então, é importante que vocês entendam esses movimentos e que entendam que para vocês ensinarem, lecionar sobre esse conteúdo, há necessidade de inserir na sua aula um slide. Por quê? Porque mostra realmente como é, tá? Então, eu quero que vocês tenham uma boa noite, tá? Essa é a nossa aula de hoje, e que vocês possam assistir e fazer as suas anotações. Podem até fazer desenhos, se vocês quiserem, porque vocês vão aprendendo a desenhar e passar depois para os alunos, certo? Há necessidade de vocês entenderem esse conteúdo, certo? Tenha uma boa noite e até a próxima aula.